Olá, meus caros e minhas caras, teólogos e teólogas de esquina, companheiros, companheiras, tudo bem? Estamos em mais um Teologia na Esquina. Eu, Kleber Sá e Pedri Martiniano. E hoje nós estamos com um convidado, estamos com uma convidada especial, uma amiga de longa data já. Por quanto tempo a gente se conhece, Marina? Nossa, Kleber, eu já não sei que idade que eu tenho, então faz Ok. para de contar. Marina Alcazar, ela é de formação engenheira, mas ela é empreendedora, eu poderia dizer também influenciadora digital? É uma presença digital por conta do nosso trabalho. Uma Né? presença digital. Exato. Então fala pra gente um pouquinho, o que é que você faz, por que você está nesse ambiente digital? Olha, o meu negócio é e-commerce, então não tem como não estar no digital, faz parte do pacote. E eu comecei a empresa sem aparecer, sem personificar a marca, né? Mas aí a gente entendia que você gera influência ou desejo, ou com celebridades, imagina se eu tivesse muitos recursos, eu ia impulsionar a marca sem aparecer, mas ia usar de uma celebridade ou uma influencer mais estruturada. E não era o caso, eu tinha recursos limitados, então a gente quis personificar porque isso cria afinidade. Então eu comecei a aparecer, obviamente teve um retorno bom, né? A gente faz uma ligação pessoal com as clientes, elas se conectam comigo de alguma forma. Então faz parte do pacote, entendeu? Você quer vender online, você tem que aparecer também. Então você tem um e-commerce. Um e-commerce, O exatamente. que você vende? Que eu tô curioso. Exatamente o que eu estou usando, gente. Oh. Você não tem mais, que edição limitada tudo, mas a gente faz Olha. peças tecnológicas personalizadas. Que E aí tem legal. um viés de sustentabilidade, que tem a ver com o propósito. Fantástico. Então a gente usa a tecnologia para promover a sustentabilidade. O que é isso de sustentabilidade na prática? Assim? O que é que vocês fazem assim, para No seu negócio. No seu Você negócio. No nosso É. negócio. Eu acho que em muitas frentes, né? Eu vou começar explicando como é que veio a marca e como é que eu me envolvi com o modo sustentável, porque como o Legal. Kleber falou, eu sou engenheira de produção de formação e trabalhei na indústria durante muito tempo. Então eu trabalhava na Renault, né, vim num estágio, fiz 4 meses, fui efetivada, aí fiquei 2 anos e meio lá. Fui para uma das empresas dos meus pais que era de pisos de borracha, então era indústria, peão. Eu até tinha um alter ego que quando eu ia para a produção eu vestia um monte de coisa, o pessoal me chamava de Carlão, porque quase tudo de carro. Porque então era outra vivência, né? Mas eu sempre gostei muito de moda, sempre consumi bastante, né? E aí como eu sempre trabalhei e estudei junto, quando eu me formei, sobrou um tempo ali que eu falei, nossa, acho que dá pra fazer alguma coisa pro hobby. E aí nisso eu tinha casado com o Henrica e a gente tinha muitos eventos sociais, o nosso status, vamos dizer assim, a nossa questão financeira tinha mudado, porque eu vim de uma família mais estruturada, tudo, e eu e o Ricardo, a gente foi para assumir todas as nossas contas e um monte de festa. Eu falei, acho que eu vou começar a fazer uns vestidos de louca, assim, porque eu nunca tive nada, nunca aprendi a costurar, nada, minha mãe tinha uma máquina velha, e aí nisso aumentou a minha afinidade com moda e eu comecei a fazer alguns cursos de hobby. Caramba, Aí que eu- legal. Eu fiz um curso de design de moda no Centro Europeu. Daí eu fui para o Centro of St. Martins em Londres, eu fiz em comunicação e moda. E daí eu me deparei com a realidade do mercado de moda, que para mim foi muito assustador como consumidora. Porque tem muito problema social, ambiental, né, de impactos gerais, até o jeito que é comunicado. E eu me Que até senti então você não tinha acesso a essas... que era superficial, você ouve assim, né, de tipo, tem problema ambiental, fast fashion, beleza, mas você tem tanta coisa pra fazer que na hora que você tá lidando com os problemas do dia a dia, você Passa por cima. passa por cima. E eu gostava de moda, mas também não me aprofundava assim exatamente como é que o mercado fabrica, como é que as pessoas estão envolvidas, como é que é o sistema de globalização da moda, né. E aí conforme eu fui me aprofundando, eu falei, cara, a gente tem um problemaço aí, né, tipo, até a globalização que você achava que ia ser uma solução para a distribuição de riqueza, porque deve ser dar oportunidade para países que têm uma mão de obra mais barata, quase que se tornou um sistema opressivo, porque é um leilão, Acho que sempre foi. sempre foi. Só potencializou. Tipo assim, pô, que legal, uma esperança, né? Exatamente. Não é assim não, É complicado. E daí eu buguei, parei de comprar, daí eu fiquei tipo, tentando achar alternativa de tipo, o que tem no mercado que o pessoal é mais consciente? Eu achava alguns níveis, né? Tinha o pessoal
que era bem hipong, alternativa, fazia tudo super eco, né? Tipo, algodão natural com pigmentação da cebola, não sei o que. E aí eu até Eu sabia que isso existia. Pois é, tipo, bem sustentável mesmo, assim, e até tentei consumir de algumas dessas marcas, mas até o negócio não durava. Eu falava, cara, não faz sentido, porque se é sustentável, mas não dura, exatamente. Então não justifica nem o uso da cebola, entendeu? Que é um recurso natural. Então que a gente questiona o uso de químicos, mas se isso dá uma qualidade e uma duração, né, tipo, de vida daquele produto a mais, você justifica o uso daqueles recursos, que eu vou explicar um pouquinho no material que entra nessa linha. Tá, bacana. Mas aí, como consumidora, eu comecei a questionar, comecei a ter dificuldade de comprar, daí eu virava hippie, daí que eu não queria, ou às vezes tem algumas alternativas, mas que Você são não parece super muito caras. hippie mesmo, Não não. é? Não ia dar pra mim. E aí eu senti esse gap, assim, no mercado. Nisso a gente vendeu a empresa num momento muito de Deus, assim, porque minha irmã estava grávida, ela queria se dedicar na maternidade. Meus pais já tinham saído da operação dessa indústria que eu e minha irmã a gente tocava, e minha mãe estava aposentada, não ia voltar, meu pai também já estava só com a outra empresa. E aí surgiu a oportunidade de venda antes da pandemia. Exatamente antes da pandemia. Caramba. Então foi um momento assim, tipo, Perfeito. né, perfeito, é mão de Deus mesmo. Mas aí nisso a gente se capitalizou, eu já tinha um desejo de me envolver com uma sustentável, e aí eu sentia que era o momento. E aí eu encontrei esse material, que é um material biodegradável, que eu não acho que é a melhor solução do mundo, vou explicar também porquê, né, tem várias questões, mas é um material muito durável, muito tecnológico, que entra na categoria de tecidos funcionais. Então entra na categoria de tecidos que tem uma funcionalidade a mais, antidor permanente, não precisa passar, não faz bolinha, não perde cor, né? E poderia, nessa categoria tem os tecidos de indústria, né? Então resistente a altas temperaturas, tudo isso é esse tecido funcional. Então a gente usa uma matéria-prima biodegradável, certificada internacionalmente, que é tipo top, nível A do mercado internacional. Foi desenvolvida na França essa tecnologia. E a gente trouxe para cá, mas eu acho que o que realmente torna ela sustentável não é a degradabilidade, mas a qualidade e a durabilidade. Então, Porque os biodegradáveis, em geral, eles se tornam, entram no processo de biodegradação quando tem contato com água, com bactéria, com biodegradadores no geral. Como é que lava? Ou lavar, ok. Não tem problema nenhum. É em ambiente de aterro que começa a degradabilidade. Tá. E aí é um problema também, porque como é que você vai garantir que esse material vai exatamente para um aterro Verdade? perfeito, entendeu? Então o que a gente faz é, usa o material que vai durar muito tempo, aí a gente abriu uma outra linha que a gente acredita que seja um pilar de sustentabilidade, que é a pessoa pode personalizar da maneira que ela quiser. A gente tem mais de 15 mil opções para montar a peça perfeita que se encaixe no guarda-roupa da pessoa. Caramba. Então é uma peça feita para ela. Então às vezes a gente precisa fazer comprimento diferente, uma manga específica, um decote específico. A engenharia de produção me ajudou nisso para a gente viabilizar esse esquema de produção. Olha só a ligação, tá? Eu falei, sabe, eu acho que eles vão falar de engenharia, eu falei, que merda. Eu acho E a ligação de engenharia com moda, Não tem nada, cuidado, a minha tá verde. Não, mas eu falei, eu julgo, né? Relaxa, porque assim, empreender é uma coisa que envolve tudo que a gente já conhece. Com certeza. Tudo que a gente já fez acaba sendo utilizado no dia a dia, na rotina de um empreendedor. Exato. E você botou a engenharia da produção para rodar no seu negócio, no seu e-commerce. Com certeza. É o que, na verdade, é a chave para a viabilização desse esquema que a gente faz de personalização, né? Mas é só para finalizar o gancho da sustentabilidade, então a gente faz a peça perfeita para a pessoa e a gente tem um serviço que chama Recalchute, que é para todo mundo que tem uma revival, ela pode alterar essa peça sem custo. Então assim, vamos dizer que aconteceu alguma coisa, soltou um botão, essa é a parte mais rara. Manda pra gente, só paga o frete, a gente ajusta, porque a gente quer que esse produto dure muito. Outra coisa é alterar tipo, o decote. Estou com um decote canola, gente. Edição limitada, né? Entre rápido lá. Exatamente. Nós não estamos ganhando por isso. Sem patrocínio. Por enquanto, depois eu Por vejo. enquanto. A gente providencia os básicos. E aí, vamos dizer que essa pessoa não consegue mais usar, porque é um decote muito fechado, ela descobriu que, por algum motivo, não combina com alguns looks que ela quer montar e ela quer alterar esse decote. Ela manda pra gente, consegue alterar para usar mais vezes.
Então a gente também tem esse serviço do Recall Shoot. Outra questão de sustentabilidade são as matérias-primas que a gente usa para embalagem, né, todas as conexões a mais ali, qualquer tipo de acabamento, aviamento, então a gente pensa em todos esses quesitos para ver se está atendendo sustentabilidade, mas, novamente, meu principal objetivo é que seja uma peça durável, então eu não vou usar um fio que é feito de bichinho lá da seda e não vai durar, entendeu? Então ainda a gente foca na durabilidade como pilar da sustentabilidade, e aí a questão social, que também envolve, vamos dizer, uma questão de propósito, né, e sustentabilidade, que tem que ser... A empresa vem inserida no ESG. Questões de ESG. Você já ouviu falar dessa sigla? Cara, eu já ouvi falar, porque tem um certificado, certo? Tem. Mas eu acho que na categoria de moda, acho que não tem essa... Poxa, deveria. O que você está fazendo é fantástico. Mas, perdão, termino de raciocínio. Posso estar errado, tá, gente? Essa informação não necessariamente está correta. Talvez se aplique a moda, eu não sabia. Não, eu acho que se aplica, porque, assim, qualquer questão de indústria que olha para questões ambientais, que é o que mais está na moda no ESG, é o ambiental, sociais e de governança, são questões que estão dentro em qualquer empresa, em qualquer tipo de empresa. Então, eu acho que a tua empresa super se encaixa. Encaixaria. Ainda dentro dessa tua fala, eu observei que você faz um produto que seja durável, que tenha uma qualidade, que a pessoa pode mudar. Você falou que está com a gola canoa, e quero uma gola mais aberta, mais em V. Não entendo não, tá? Tô chutando aqui. Ok, mas assim, economicamente isso é viável. Você ia fazer essa pergunta. Porque assim, a gente, querendo ou não, goste ou não, a gente vive em uma sociedade capitalista e consumista. Como é que isso acontece na prática para que seja viável economicamente ter uma empresa com esse viés? Eu acho que essa foi uma questão de aprendizado para mim, porque eu comecei muito no mundo da Alice no País das Maravilhas, quando a gente começou a empresa, né? E ainda foi uma empresa pandêmica, então eu comecei na pandemia, praticamente. E você questiona, a gente está vendendo bora, a gente morrendo, será que faz sentido, né? Você está sem propósito, tudo, aí você vai revalidando isso. Mas tem que ser viável economicamente. Então, uma empresa que ela não é financeiramente saudável, ela não é viável, ela é um sonho. Então, para ela se tornar viável, você tem que usar de mecanismos, e aí entrou na viabilidade de produção, entrou a engenharia de produção. Então, eu pré-corto, a base do body é toda pré-cortada. Então, o forro está pré-cortado e o corpinho está pré-cortado. Quando a cliente faz o pedido, eu corto o decote do jeito que ela quer, junto com a manga do jeito que ela quer, e aí fabrico, e dá em torno de uns 15 minutos. Caramba, agora faz total sentido. Exato, então a gente consegue viabilizar dessa forma. Obviamente, o Recall Shoot ele não se paga, porque é um serviço gratuito. Ele se paga por conta de uma fidelização do cliente. Então, normalmente, como ela está pagando frete, ela fala, vou aproveitar e vou pegar mais esse bora aqui também. Então, isso daí viabiliza um pouco mais a parte do Recall Shoot, mas tem muito mais a ver com o propósito do que com a parte financeira. Agora, nenhuma empresa sustenta se não tem emprego. Então, o meu foco hoje como empreendedora é venda. Então, eu tenho que estar fazendo uma boa venda, eu tenho que dar uma percepção para a cliente que ela se sinta bem com aquela compra, né? Que ela se sinta valorizada, que ela sinta que ela fez um bom negócio, que ela consiga encaixar no guarda-roupa dela, que ela use isso, esses são os nossos principais objetivos. Mas eu tenho que vender. Então, hoje o meu foco, até por isso que eu tenho que aparecer e tudo mais, eu tenho que gerar desejo de compra. E até um shift que eu tive que fazer, saindo da indústria, que era uma venda técnica, para e-commerce de moda, que é uma venda de desejo, é saber comunicar de uma forma que gere desejo. Então, pensar em produto que você gera desejo. E não necessariamente o desejo vai ser uma coisa ruim. Você vai estar enganando as pessoas para quererem. Não. E se você fizer com que o produto tenha a percepção de ser tão bom, na hora que a pessoa compra, ela se sente bem. Quem não gosta de comprar um item, você economizou lá e comprou, sei lá, você gosta de comprar um óculos, por exemplo, né? Tipo, o Pedrinho quer comprar um óculos novo. Se ele, estudou sobre a marca e ele fala, cara, que marca legal, na hora que ele compra, ele também meio que valida... Sim. Né, uma opção que ele fez, ou as decisões próximo vai que ser ele dessa faz. marca. Exatamente. Então, você valida as decisões que você faz, né? Você meio que endossa essa coisa do autocuidado. Então, ela não é necessariamente ruim. Você usa essa pegada
de que a sua linha é sustentável, é ecologicamente viável, você usa isso na propaganda, na comunicação, ou não chega a ser necessariamente um item? A gente usa por uma questão de propósito, porque não é o que vende. Olha, que pena. Caraca, sério? Não é o que faz as pessoas comprarem, não. É a cara do consumismo. É verdade, Exato. verdade. Então, Mas que bom que tem gente como você preocupada com esse tipo de... Sim. tem um custo isso, né? Desculpa te interromper. Isso seria um ponto que faria eu comprar. Sim. Legal. Eu compraria por isso. Porque não sei o que, Olha, Agora, é focado em moda feminina ou tem diversidade? A gente desenvolveu uma linha de masculina, só que era com uma matéria-prima que eu tinha que regular, ter um setup específico para as máquinas, né? Que inviabilizava a produção. Então eu terceirizei uma época para uma empresa de São Paulo, né? Uma private label, que eles chamam uma PL. Só que daí fica complexo, entendeu? Daí você está terceirizando, daí você não tem controle total da operação, daí tem que fazer um lote mínimo que não era a nossa ideia, a gente não quer ter produto acabado, pronto, e aí tem que empurrar isso para o cliente, a gente quer que a pessoa tenha a oportunidade de fazer a peça realmente do jeito que ela quer, então a gente tirou de linha, mas tem bastante gente que pede, então talvez ela volte, até porque a minha produção agora está um pouquinho mais robusta, eu consigo ter uma máquina para essa linha e uma máquina para essa linha. E obviamente não tem segredo, né? A maioria dos homens que eu conheço, claro que sempre tem aquele cara mais cuidadoso, mas em geral é uma camiseta por cima da calça. É isso aí, tudo que um pinica, tá? Poxa, olha, tudo isso é mágico. Esse episódio está sendo bem diferente, porque veja, não, primeiro eu acho que o fato de ter uma mulher finalmente, tá vendo, gente? A gente Entrei nas cotas, gente. Entrou nas cotas, né? Os pretos já tem, faltava uma mulher. A gente, além de ter uma mulher, a gente está numa conversa muito mais empreendedorística aqui e sobre o seu negócio do que uma conversa que a gente costuma ter aqui nos episódios que gira muito em torno da teologia. E não é que a gente acha que tem que ser ou não sabe. Eu particularmente prefiro que a coisa aconteça de forma orgânica. Tá? Mas aí vem uma pergunta. O teu negócio, quando você resolveu colocar um propósito, e isso sempre é fantástico, já dei muita aula de empreendedorismo, e o propósito está sempre embutido, inclusive, nas aulas de empreendedorismo. Mas aí vem a pergunta. Você colocou esse propósito por causa de um propósito maior? Fala um pouco disso, então. Você já vi que você concordou aqui. Concordo plenamente. Vai. Eu acho que o primeiro propósito, acho que a gente, vamos falar de teologia, vamos dizer assim. Aí, vamos teologar. Teologia. Não, mas à vontade, tá? Não tem essa obrigação. Não, mas eu acho super interessante, porque tem tudo a ver com a minha fé, com aquilo que eu acredito, né? Então, mas eu vejo o propósito de uma maneira prática. Por que Deus, né, traz isso no nosso coração de ter um propósito? Porque sem um propósito você não segura no empreendedorismo. Gente, é muito trabalho. É muito trabalho. Se você quer entender, gente, não é brincadeira. É porque você tem que se reinventar muito, principalmente na internet, gente, o algoritmo, a gente está tendo justamente essa adaptação de comunicação. Em dezembro era uma coisa, em janeiro mudou totalmente. Você tem que, saber se adaptar para reagir, para, compensar as vendas, compensar alcance e tudo mais. Então, você tem que estar preparado para se reinventar constantemente e, principalmente, se você ocupa um papel de liderança, você tem que estar encarando os desafios de uma maneira positiva, porque você está influenciando outras pessoas. Então, eu vejo assim, cara, Deus não faz as boas coisas. Quando Ele coloca um propósito no coração, nas nossas vidas, né, é porque se a gente não tiver isso, a gente não vai continuar. Então, tem um pouco disso. Com relação à proposta em si, voltando para o mundo da Alice no País das Maravilhas, onde tudo era ideal, né? Eu me sentia muito direcionada por Deus, porque eu falei, cara, eu sei que vai dar trabalho. Eu já empreendia, né? Mas o avião já estava no ar. Você tirar um avião do chão é muito mais gasolina do que você manter o avião no ar. Perfeita comparação. Então eu imaginava, já sabia que ia dar trabalho. Eu não sabia que era tanto trabalho, mas eu imaginava que era trabalho. Então eu falava assim, Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou entrar nesse negócio. E aí Deus sempre falou comigo através de lógica, né? Isso que eu expliquei do propósito, eu entendo. Eu gosto que Deus, às vezes, me revela, tem misericórdia, que às vezes me revela o porquê das coisas, né? Ele vai me explicando
algumas coisas ele vai se mostrando na lógica, na matemática. E a minha relação com Deus sempre foi muito lógica. Mas eu fui bem mimadinha, assim, nesse momento. Falei, Deus, se o senhor não falar comigo claramente, eu não vou começar esse negócio aqui, não. E aí ele me deu um versículo, que é Josué 1:9, né? Seja forte e corajoso, tem que eu tatuei aqui na pele, Be strong and courageous. E aí apareceu umas cristocidências muito loucas, assim, tipo, eu ligava o rádio, seja forte e corajoso. Aí alguém ia numa pregação, na outra igreja, seja forte e corajoso. Então teve muito reforço. Claro que é um versículo que muita gente gosta, sei disso. Mas era um momento que eu estava diretamente pedindo para Deus um direcionamento. E na época eu estava lendo um livro do Timothy Keller, que era The Reasons for God. E aí é um livro... Vocês gostam demais, gente. Ele é o meu santo de cabeceira. Ele é muito fera. Boa recomendação de leitura, viu, gente? Keller, na verdade. Exato. E daí ele tinha questionamentos básicos de cristãos, normalmente no primeiro contato, fazendo alguns questionamentos. Se Deus é bom, por que tem tanta coisa ruim, não sei o quê? E daí tinha uma parte desse livro que ele fala de momentos na história onde cristãos foram decisivos para mudanças culturais ou comportamentais. E aí, nisso, ele dava 2 exemplos. Um dele na abolição da escravatura na Inglaterra, porque a conta não fechava de, tipo, você abolir a escravatura e conseguir manter a Inglaterra de pé. Então, os cristãos na época se posicionaram e falaram, cara, vale a pena quebrar a Inglaterra por isso. E a Inglaterra não quebrou, certo? A conta fechou de alguma maneira. Né? Mas o questionamento para mim, na parte de uma empresa sustentável, é justamente, cara, a conta é difícil de fechar, vai entendeu? Quebrar! Exato. Pode ser ficar a dica da escala 6x1, tá, gente? Não vai quebrar. E aí a outra explicação que ele dava nesse capítulo era dos direitos civis americanos, movimento do Martin Luther King, que ele falou assim, eu só acredito que esse movimento vai dar certo se houver um reavivamento da igreja, né? Revival of the Church. E daí, eu lembro que na época eu tava mimadinha falando, Deus, me dá um nome, eu não vou encarar esse negócio, né? Ele já tinha me dado um versículo de apoio, que foi apoio durante muitos momentos, né, de questionamento. Mas eu lembro que na hora, eu tava lendo e o Ricardo tava dormindo, meu marido tava dormindo. E aí eu lembro que eu li e, tipo, foi muito forte pra mim, assim. Aí eu grifei Revival. Aí eu dei um ataque de choro, assim, e eu não sou de chorar, tipo, eu sou bem friazona, falo que minha cota por ano é uma vez por ano eu chorar, e acabou. E aí eu lembro que eu grifei, assim, e eu procurei, o domínio estava liberado, o Instagram estava liberado, e eu falei, cara, é isso. Então, tipo, o nome da minha marca é Revival. Então é justamente pra gente trazer um reavivamento, então eu falo que são pessoas de bem que queiram trazer uma transformação no mercado. Né? E eu acho que, eu não espero isso das pessoas, de tipo, que elas tenham consciência sustentável, não, que, gente, vamos mudar o comportamento de consumo. Não, eu acho que o meu movimento, se ele for relevante o suficiente, se o meu produto for bom o suficiente, se a empresa, ela trouxer um impacto suficiente, eu vou conseguir trazer uma transformação no mercado. Então, eu acho que eu tenho que ter o direito de trazer uma transformação cultural, de consumo, de pensamento, de comportamento. E para isso tem que ser relevante. Marina, você sempre veio de um berço cristão, você se converteu no decorrer da tua vida, como que é isso na tua vida? Os dois. Porque Para mim é feito. Não, tá vendo? Você vem de um berço cristão. E se converte no processo da vida. No processo. Eu acho que é uma decisão constante, gente. Eu acho que Deus sempre vai se revelando. Sim. É difícil quando você chega a um momento onde você fala, eu conheço Deus plenamente, eu acho perigoso pra caraca, porque você se fecha pra revelação de quem Ele é, que não cabe na Quem nossa fala mente. isso nem imagem de teologia, né? Vamos falar a verdade, não tem como fazer uma afirmação. E diante disso, você sempre foi de comunidade, de igrejas históricas, ou você se converte, como que é isso na tua vida? É porque eu quero fazer uma provocação. Claro. Hoje você congrega numa igreja batista. Perfeito. Ok, mas você vem sempre de um lar batista? Sempre. Os meus pais são a primeira geração de cristãos na família, dos dois lados. Dos dois lados. Então a gente tem eu daí nasci com, óbvio, a oportunidade de estar numa comunidade cristã. Eu acho que é voltado para quem já participou, já teve contato com a comunidade cristã. Gente, o saldo é positivo. Você tem que fazer o cálculo, acho que é válido, né? Mas o saldo foi muito positivo de crescer nessa comunidade. Acho que criar identificação com pessoas
que tipo honra a Deus ou tenta honrar de uma frente. Comunidade, você junta uma galera que é falha e, cara, é sempre... Dá boa, dá boa. Exatamente. Sabe, a minha provocação é assim, ó, esse contexto que você colocou da ideia de buscar a Deus, o contexto que você está lendo um livro teológico, mesmo você não sendo uma teóloga, uma pastora ou algo do tipo, você entender o propósito de Deus para abrir uma empresa, empreender e mesmo assim fazer aquilo que vamos dizer assim, é o propósito de Deus na Terra. Isso me traz a lembrança de uma frase de Lutero, quando um sapateiro chega para ele e fala para ele assim, olha, você é um pastor, você trabalha na igreja, né? E você trabalha na igreja, você trabalha diretamente com Deus, e ok, eu sou um sapateiro, como é que eu posso estar próximo e fazer o propósito de Deus sendo um sapateiro? E aí Lutero se volta para ele e fala assim, faça o melhor sapato que você pode fazer, venda por um preço justo, e você está glorificando o nome de Deus. Então eu vejo isso muito na tua fala, quando você, e os exemplos que você falou sobre a libertação dos escravos, e vai quebrar a Inglaterra, e os cristãos se mobilizar para dizer assim, cara, não vai quebrar. Né? Cara, isso me pega bastante, porque essa ideia de vai quebrar, por sempre que vai defender o trabalhador, o pobre, o necessitado, é sempre uma questão assim, não vai quebrar. Não dá. Sempre quer jogar a minoria para uma situação de vulnerabilidade. Então, escutando tua fala, eu achei incrível isso. Que era a provocação que eu queria te fazer. De que pessoas que são criadas ou que se convertem na sua vida adulta e faz parte de uma comunidade de fé que tem uma teologia sólida, ela consegue, não sei se você já parou para analisar isso, tá? Ela consegue criar essa consciência de propósito real, não um propósito de ganho do lucro, como, por exemplo, a teologia da prosperidade faz, e aí você, na verdade, fica enganando as pessoas em nome da fé. E aí a provocação que eu quero te fazer é a seguinte, diante disso, como se manter no mercado, onde o foco é somente o lucro, uma desonestidade horrível, e você se manter focada? Como é que você consegue enxergar isso? Gente, é um desafio constante, na verdade, né? Porque, assim, eu já vi pessoas desistir. Eu conheço uma menina que ela faz com cosméticos, eu não vou saber os termos, mas, por exemplo, ela faz velas aromáticas, que é aquelas que eu comprei lá para casa. Ela faz maquiagem, sabonete para rosto, esfoliante, tudo com produtos naturais. E ela desistiu de disputar o mercado, ela faz por hobby, porque ela fala assim, cara, é uma disputa desonesta. Eu tento colocar o meu produto de uma forma justa, de uma forma certa, de uma forma ética, e a galera do mercado é desigual a disputa. Eu tento jogar conforme a regra e a galera vai no chute, na bicuda, no jeito errado. Isso aí. Eu acho que são desafios constantes. Eu vou dar um exemplo agora. Acho que eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu vou dar esse exemplo que a gente fecha o contexto. A gente acabou de sofrer 30% de aumento de um dia para o outro do nosso fornecedor. E hoje a gente está na mão do fornecedor. Desde que a gente abriu a empresa, faz 5 anos que eu tenho empresa, a gente procura outras fontes, porque a gente sabe que é sempre perigoso você ficar na mão de um só, mas no nível de qualidade e desempenho do tecido eu nunca tinha encontrado. Só que neste momento ele praticamente inviabilizou o negócio, com esse 30% de aumento. O que a gente fez? De imediato a gente tem que passar isso para frente, porque senão eu não posso, não faz sentido, você não pode produzir e mandar uma coisa para frente em prejuízo. Você está sendo inconsequente, entendeu? É tipo você ficar fazendo dívida e falar, é por propósito de Deus. Gente, não. Deus deu um racional para a gente tomar decisões coerentes. Então, eu tive que passar isso para frente e aí estamos procurando alternativas. O que eu vou ter que abrir mão, o que eu vou ter que adaptar nessas alternativas? Isso tudo é uma coisa que você vai ter que ir pensando e adaptando, mas esse é o momento que eu estou. E, inclusive, a gente se deparou com algumas outras marcas de body, que a gente veio numa ascensão de demanda desse produto também. Isso foi um momento estratégico para nós.
né? De, tipo, ser um produto que era ok, já existia, mas onde o desejo de compra ascendeu desde que a gente abriu a empresa. Não por nossa culpa, mas por um movimento de comportamento de mercado. Então, a gente soube aproveitar algo real que estava acontecendo. E aí, nisso, a gente se preparou ontem, estava eu e a Larissa vendo outras marcas de body, comparando o preço, que a gente está avaliando alternativas. E aí, tinha um produto que eu falei, gente, essa conta não fecha. Tipo, não tem como a conta fechar. Aí, até a gente deu uma mexida, assim, tipo, para ver como é que era o nível de vida da dono, daquele... Porque, tipo assim, cara, é canibalismo, o pessoal não tá sabendo fazer conta. E tem muita gente no mercado que não faz conta. E ela vai quebrar uma hora, não tem como. Só que ela prejudica muito o mercado. Porque daí ela coloca um produto num preço lá embaixo, o pessoal fala, cara, por que você tá vendendo 3 vezes a mais que essa pessoa? Porque ela não sabe fazer conta. É verdade. Porque o negócio não vai funcionar assim. Então, eu acho que a gente tem que sempre ponderar entre Caraca, você tem que o fazer o ideal. cálculo do teu e ainda tem que fazer o cálculo dos outros. E aí tem que saber se diferenciar. Eu acho que nisso está na personalização da marca, na comunicação, num trabalho bem feito, em outras coisas que você pode oferecer. E eu acho que é uma reinvenção constante. E aí, com relação a tipo, ter uma visão de que a sua vida, as suas habilidades são o principal propósito aos olhos de Deus, aí eu tenho que dar crédito para os meus pais, porque meus pais são empreendedores e empresários, né? E eles sempre tiveram a visão. Meu pai fundou empresas pensando em levantar recursos para missionários. Esse era o principal objetivo das empresas dele. Só que tem que ser viável, gente. Você quer se sustentar funcionário e mandar dinheiro para fora, você tem que achar um negócio viável. Era de reciclagem de borracha, uma das empresas, e aí vem um pouco do meu viés de sustentabilidade, que era não, inegavelmente. E o outro era de piso de borracha, que era a empresa que eu e a Lara a gente tocou. Mas meu pai sabia que para Carlos trabalhava lá, né? que o Carlos exatamente, que era outro mas o meu pai sempre teve uma visão de negócio que tem que ser saudável, gente, a conta tem que fechar. Não tem, você não vai perdurar no mercado se você não fizer a conta fechar. Então eu acho que assim, tem uma parte muito legal de propósito, de visão, que é o que vai te manter no negócio. Óbvio que em muitos momentos você vai ter que falar, Deus, eu não sei o que fazer, tipo, me ajuda. A gente precisa da orientação dele. E a gente sabe que ele é um Deus vivo e de amor, e ele dá direcionamento. Mas na maioria das vezes ele quer que a gente cresça como pessoas, como empreendedor, como funções. Então, eu acho que ele permite muitas vezes o sofrimento porque é a oportunidade de você desenvolver ferramentas e habilidades. Cara, ele te deu saúde, ele te deu intelecto, ele te deu contatos com pessoas, ele te deu oportunidades. Eu me sinto extremamente afortunada, tipo, por estar nesse momento na história, sendo mulher, porque, tipo, há 30, sei lá, na época da minha avó, ela não podia escolher se ela ia fazer qualquer coisa na vida. Ela não tinha essa possibilidade, entendeu? Você era esposa de alguém e ficava na mão, às vezes, de uns relacionamentos bizarros, abusivos, né? Talvez as nossas vozes não tenham opção nem de escolher com quem casar. Exatamente. Então, olha que louco. Então, eu tenho que reconhecer, cara, eu vivo num momento da história de privilégio, para minha posição. Eu estou num país onde existe uma liberdade. Sim. Né? Diferente de outros países asiáticos ou ao redor do mundo, né, árabes, onde a mulher ainda não tem liberdade. Então eu tenho que reconhecer minha posição de liberdade. Gente, isso é dádiva, isso é graça. O que eu fiz para merecer isso? Nada. As mulheres de antigamente pagaram o preço para que eu pudesse ter essa oportunidade. Né? Então você tem que reconhecer tudo que Deus te deu para você se desenvolver. Cara, é muito custo. A leitura, eu faço leituras teológicas, eu tenho que fazer muita leitura. É ferramenta, é negócio, é estratégia de vendas, é consultoria, é aprendizado, às vezes tem que cortar gente. Tipo, beleza, não tá falando de propósito, vai cortar gente. Gente, o negócio tem que bater a conta. Né? Tipo, então você tem que tomar decisões difíceis. Tudo isso é resiliência, e é aí que vem o propósito, porque você não vai continuar. Se você não tiver com a cabeça assim de tipo, cara, esse esforço que eu tô fazendo é quase que desproporcional, né, tipo, ao output, você não continua. Se você não olha assim, tipo, beleza, estou sustentando tantas famílias, né, tenho o privilégio de sustentar tantas famílias, tenho o privilégio de crescer com pessoas, e atrás do que tem que fazer, você não se mantém. Mas tem muito a ver com a nossa parte. Então eu falo assim, no comecinho da empresa, principalmente no Covid, todo mundo ficou meio loucão, né, não sei quanto disso afetou vocês, mas eu tava no começo do negócio e eu ficava... Cara, não sei se isso aqui faz sentido, né? E aí eu lembro que Deus tocou no meu coração e falou assim,
Porque eu ficava, Deus, me dá um direcionamento, Deus, me dá um direcionamento, Deus, me dá ajuda, me dá um direcionamento. E aí eu lembro que ele falou pra mim assim, cara, quantas vezes você acha que eu falei pra Noé construir a arca? Na Bíblia diz uma, entendeu? Ele falou comigo. Ele falou que era pra eu abrir a Revival. Então, cara, por que eu tenho que ficar falando o tempo inteiro? Agora vai fazer sua parte, não é? Teve que pegar madeira, teve que martelar um monte de coisa, teve que ouvir chacota o tempo inteiro. Então, cara, tem uma parte nossa que não é de Deus. Deus, às vezes, e Ele quer que a gente faça isso, porque se a gente não tiver resiliência e o esforço e a nossa parte, a gente até não vai estar preparado para aquele resultado que a gente vai alcançar, né? Então eu falo assim, cara, imagina se eu peço para Deus, estou com dificuldade agora nisso. Eu peço um milagre de Deus. Eu perdi a oportunidade de desenvolver essa ferramenta e resiliência emocional para realmente conseguir ter esse resultado. E o resultado seguinte, entendeu? Então são oportunidades que você tem que estar aberto para ir se desenvolvendo. Eu acho que Deus, ele se alegra quando a gente, tem um esclarecimento, aprende uma coisa a mais, se torna uma pessoa melhor, um gestor melhor, um profissional melhor, um cristão melhor, porque a gente representa ele melhor. Quem ele é, de uma maneira mais, assim, um pouquinho, talvez. Consegui? Fica à vontade, João. Eu me apaixonei pela tua fala, tá? Porque eu escutei Edson Barbosa, que foi um dos meus mentores, um pastor, com base metodista, e ele me orientava muito em uma época da minha vida. E eu lembro que ele falou algo que me marcou muito, que era assim, leia a Bíblia e leia teologia. Porque quando Deus, ele quiser te usar, e quando ele quiser te lembrar de algo em momentos difíceis, não é que ele não possa tirar do nada, mas geralmente ele vai utilizar o teu talento. Ele vai tirar ele vai buscar ferramentas que você já usufruiu, né? De livros, literaturas. E aí quando você fala, por exemplo, eu leio bastante psicanálise, eu leio, mas eu também consumo teologia, eu também estou sempre lendo teologia. E você, além de ler diversos sobre empreendedorismo, sobre moda, sobre as atualidades, eu imagino que você tem que estar atualizado o tempo inteiro. E mesmo nisso aí, você arruma um tempo para ler um livro de teologia. Para ler Tim Keller, fala aí teus autores aí. Os favoritos? Sei lá, fala dois. Charles Swindoll, John Stott. John Stott. Nossa, você tá muito competitivo. Caramba. Tá bom. Mas assim, são boas teologias que você lê. Eu gravei um stories antes da gente vir, enquanto eu estava indo buscar o Kleber. Eu gravei assim, arrumar tempo, né, nas pílulas de teologia que eu botei no Instagram, arrumar tempo para a gente ler um livro teológico. Não é que você só tem que consumir isso, mas diante da profissão que você tem, cara, tirar um tempo. Porque quando Deus quiser te usar, Ele vai ter de onde tirar. Eu acho isso incrível. Você tem que ter acesso, né, a palavra dele, ao que ele falou, porque, cara, é fácil, a gente vai misturando as coisas, né? E consome demais. Acho que, não vou falar que o empreendedorismo é a única coisa que consome mais, eu vou ser pastor desse mundo, mas Senhor amado, não. É relativo. Não, deve ser muito mais difícil. Assim, porque eu já tive uma posição de ser pastor enquanto era empreendedor. Por isso que ele tem esses cabelos. O Kleber tem 19 anos, tá, gente? Acabadinho. Pois a tua colocação é boa, deixa eu colocar a minha experiência pessoal. Para mim, era uma coisa só. Porque na época em que eu empreendi, também era uma empresa focada muito em um propósito de servir a comunidade e tal. E também visava lucro para poder se manter e tudo mais. Então, era uma visão muito integral do Evangelho e me consumiu tanto que eu entrei em síndrome de burnout. Né? Burnout, para você achar a pronúncia que você quiser escolher. E foi feia a coisa. Mas eu não me arrependo de como eu fiz. Eu entendo que a situação do local onde eu estava, de tudo que acontecia, era terrivelmente aprofundada, vulnerabilidade social e tudo mais. E isso pesou. E aí, Marina, aí a gente vai fazer um episódio só sobre esse tipo de coisa, porque
pastores que se voltam para esse lado, em geral, recebem algum apoio, mas quando acontece alguma coisa e não recebem mais, eles podem realmente não dar conta. Mas eu não me arrependo de nada do que aconteceu. É aquilo que você falou, acho que a gente acaba criando uma resiliência, acaba criando uma experiência que vai ser útil lá na frente. Né? Deus é bom o tempo todo, mas pesa. Para mim não era só ser pastor ou ser empreendedor. Era um bolo e eu não sei distinguir onde era o empreendedor e onde era o pastor. Era uma coisa só. E eu acho que você vive uma realidade parecida nesse sentido, claro, com diferentes áreas de atuação e tudo mais. Mas quando você apresenta para mim um propósito, e esse propósito tem a ver com o reino, é fruto daquilo, até o nome da empresa é fruto daquilo que o reino produz em você, você sabe o que eu estou falando. Quer dizer, para você ser empreendedora e ser cristã é meio que a mesma coisa, se confunde. Eu me corrijo se eu estiver falando bobagem. Mas é assim, não, eu estou aqui me arrebentando porque, cara, eu creio no reino, eu creio que nós fomos chamados para sermos reconciliadores, né, do ministério de reconciliação, da criação com Deus, das pessoas com Deus, de tudo com Deus. Então, imagino eu que você vive algo muito similar a tudo que eu vivenciei, e ainda vivencio, porque a gente tá... Isso aqui é um negócio. Isso aqui é um negócio. Não, isso que Por que vocês acham que eu tô querendo patrocínio da... Vamos conversar esse bagulho. Fantástico. Eu entendo esse lance, também tive desse lance do empreendedorismo, né, na época das clínicas, e pastorear. E eu também entrei no estado de burnout. E é um lance que a gente preza bastante no aconselhamento pastoral, de você saber separar. Eu acho que também o que aconteceu comigo foi muito da minha idade. Eu era muito novo e fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Minha filha nascendo e essa loucura toda. Agora, eu queria fazer outra provocação aqui, Cléber. Você não tem uma aparência muito cristã. Cadê o coque? Você também não tem esse alargador de cabelo comprido, seu... Você respondeu. Não, fiquei aqui na defesa. Só eu que tenho aqui. Mas eu quero fazer essa provocação, vou deixar você pensar na resposta do Cléber. Eu acho que essa associação com a cultura cristã ela é bem complexa, gente. Ela é complexa porque a gente personifica, né, a cultura religiosa, cristã, sei lá, né? É isso. E aí a gente, tipo, meio que fala, vai ser assim, a pessoa é assim, se comporta assim, fala assim, e aí, até quando você vai pertencer a uma comunidade, a complexidade disso é porque a gente se conforma àqueles comportamentos, os padrões de comportamento, que não necessariamente é o cristianismo, e muitas vezes não é. Normalmente não é, inclusive. Normalmente né? Não é. Mas a gente se conforma porque a gente tem um sentimento de pertencimento com relação àquela comunidade, você tem essa coisa da adequação do comportamento de grupo, para você se sentir pertencente, você também, né, sentir os outros fazer os outros se sentirem bem. Então eu acho que realmente a gente não pode ter a aparência do tradicional cristã, mas eu penso muito nessa questão da adequação que a gente tem de comportamento a essa cultura religiosa. E aí foi um questionamento para mim, eu posso entrar numa outra área totalmente diferente? Por vontade. Tá, então para mim foi um questionamento porque acho que quem vem de um berço cristão tem que tomar uma decisão por si. E aí, tipo, cara, eu quero isso pra minha vida? Ou você nunca questiona e daí vive um negócio bem automático e às vezes nem tem profundidade na sua vida. Ou você tem um momento de se deparar de tipo, cara, é isso que eu quero mesmo? É isso que eu acredito? É isso que eu vivo? E aí, obviamente, a gente passa constantemente por esses questionamentos, né? Será que eu tô me comportando da maneira correta? Será que na comunidade tá certo? Você faz os seus compromissos, né? A gente tem um compromisso bem definido com a nossa comunidade, eu e meu marido. Mas teve um momento que a gente questionou de tipo, cara, será que aqui é o nosso lugar? Porque nós dois empreendemos. Meu marido empreende na área do futebol e eu empreendo com moda. E a nossa comunidade é uma comunidade pequena, com poucos empreendedores. Então, pouquíssimas pessoas não têm afinidade ou entendem o que a gente está passando. E a gente ficava meio que, tipo, assim, meio fora do normal. As pessoas não entendem as horas que você trabalha, né? Às vezes você fala não para, tipo, uma atividade da igreja.
Porque você tem que falar não, senão você burnout. Você tem que saber suas escolhas. Então, tem muitas coisas que a gente não se sentia compreendido ou pertencente àquela comunidade. E eu acho que o questionamento é válido porque é natural. Você vai participar, vou falar outra comunidade, não é a comunidade cristã. Eu gosto de andar de moto e eu vou participar do grupo dos motoqueiros da esquina X. Aí você começou a participar daquele grupo, você tem uma afinidade em comum, de repente está todo mundo parecido, gente. Estão fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, se comportando da mesma forma, indo para os mesmos lugares. Então a gente tem como padrão humano, daí eu tô entrando numa área que não é minha, talvez mais sua, de psicanálise, mas a gente tem essa conformação de comportamento. Então o questionamento de pertenço a essa comunidade é super válida, e é tipo assim, cara, eu preciso agir dessa forma, que também é válido. Então a gente pertence a uma comunidade onde a maioria das pessoas não é empreendedora. Muitas vezes, algumas talvez não entendam, muitas vezes as pessoas entendem, né? E acho que até abre, tipo, sei lá, a próxima geração vai querer ser empreendedora, vai ter alguns exemplos ali da nossa geração mais velha para ser um guia, um apoio, uma coisa assim. Mas aí você tem o questionamento de, tipo, realmente as decisões que você está tomando. Porque se você decidir pelos outros, pela expectativa da comunidade, pela expectativa do grupo, cara, você se perde. Porque daí eu acho que entra o burnout. Eu também tive uma experiência de burnout na Renault. Na Renault eu tive uma experiência de burnout e tive questões físicas, assim. Eu apagava tudo a minha visão, só que eu estava no meio da BR, dirigindo. Aí eu tive, tipo, alergias absurdas, onde, tipo, começava a coçar, de repente estava uma bola e fechava meu olho. Aí, tipo assim, eu tive burnout forte, assim. Exato. Que é questão emocional. E eu acho que falta você entender aquilo que você foi feito para fazer e os nãos que você vai ter que dar. Então, assim, toda decisão de sim, ela requer um não, porque senão a conta não fecha, gente. Não existe uma vida só de sim, onde você aceita tudo, você faz tudo, você vai se adequar a tudo e vai participar de tudo, né? Então, eu acho que tem muito das decisões, e eu acho que daí a questão de você ocupar uma posição de liderança, seja pastoreio, daí eu acho que é muito pior, mas assim, no pastoreio. É relativo, eu já vi muito pastor bem de boas, viu? Bem de boas, né? Vidão. Mas assim, eu acho que no pastoreio, que é uma posição de liderança, e no empreendedorismo, que você ocupa uma posição de liderança, você tem que entender que você ocupa um lugar de referência. E aí tem a responsabilidade com relação a esse lugar. Porque o seu estado emocional vai puxar o restante das pessoas. Então, como é que você está cuidando da sua alimentação? Como você está cuidando da sua saúde? Como você está cuidando do seu exercício? Como você está cuidando da sua leitura? Você está se desenvolvendo? Cara, isso é autorresponsabilidade. Não tem como você fugir disso. Como você está falando não para o compromisso? Para alguns compromissos de família, de comunidade, de grupo. Porque você não tem como fazer tudo, gente. Não tem como você comer com ausentes, entendeu? Então, tipo, você vai ter que fazer escolhas. Então, eu acho que, tipo, pra mim, quando eu senti que eu tava entrando num desgaste, porque eu já sei o que é um burnout, eu falava, cara, o que eu tenho que falar não? O que eu tenho que falar sim? Né? Tipo, então, eu gosto muito de aprender línguas. Legal. Né? Tipo, eu gosto muito, eu acho que é uma área do cérebro que é diferente. Então, passei pelo francês, daí tava entrando no coreano, que é tipo, Caramba! Eu com outro nível. Tudo a ver. Mas assim, Ela não foi pro espanhol lá, coreano. não, espanhol, meu pai é espanhol, então a gente tinha espanhol de criação. Daí o inglês da escola, daí o francês, daí o coreano. Cara, negócio que eu de pau usar o coreano, não dá, gente? Você vai aprender coreano, empreender e cuidar da saúde e tudo mais. Então, tipo, você tem que saber. Agora eu voltei coreano, que dá pra encaixar. Mas são decisões conscientes. A gente não pode esquecer que, óbvio, Deus é relacional, ele é emocional, mas ele nos dá um racional pra gente tomar decisões, né? Então, tipo assim, e de autorresponsabilidade mesmo, porque ele quer que a gente seja pessoas, né, tipo, com certa autonomia. Ele não fez a gente fantoche, senão vai ser muito chato, gente. Imagina que horror. E eu acho que a questão mais confusa, por isso que eu falo que o pastoreio é muito pior, porque eu acho que tem esse mix parece que você não tem direito de ter uma vida pessoal quando você está lidando com o espiritual e a comunidade. Né? E a comunidade exige isso. Entendeu? E aí, para você falar não, cara, você tem que ter uma postura muito... Você não pode, a comunidade é teu patrão, né? Exato, não tem hora. Não tem hora. E aí o pessoal já acha que o pastor tem um vidão nesse sentido, e alguns têm, tá? Não vou negar que eu já vi muito pastor com vidão, mas o pastor que
que segue essa cartilha cultural, cara, ele não pode ter vida, ele não tem horário, não tem nada, não pode ser, não existe nada disso. E isso complica. E aí você tem alguns pastores que sabem lidar bem com isso, e quando eu falo lidar, não significa, não, ele vai na vibe, não, significa assim, não, esse cara fala não quando ele acha que precisa falar não, e ele consegue manter a sua comunidade junto com ele, o que é quase impossível. Existe, mas dá um trabalho do caramba. Então, mas assim... Um ponto que eu acho também interessante, que para você poder ter liberdade, é necessário dizer não. Tem uma frase que eu não sei o nome do autor. Cada um coloca um autor ou outro, que é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, se você quiser, de fato, ter uma vida saudável, se você quiser empreender, se você quiser, você vai ter que aprender a dizer não, você vai ter que aprender a ver, saber comer saudável, não necessariamente... você nunca vai sair fora da dieta, mas boa parte do tempo você vai ter que aprender a comer melhor, a dormir bem. Tudo isso exige para que a gente também possa fazer o propósito divino. Né? Não é uma mágica que as coisas acontecem. Né? Então a gente tem aqui 3 pessoas que passaram pela área do empreendimento, você pelo mercado também, e que passou por um burnout. Talvez por ouvir... e que existe isso, né? A gente ouve o que deve ser feito, mas não necessariamente a gente faz. Aí depois que a gente passa por um burnout, hoje antes de vir eu fui pro treino, estava na academia lá, levantando ferro. Por quê? Porque eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde mental. Né? Então tudo isso eu consigo te compreender todo esse aspecto. Legal. Tem vários fatores para serem considerados. Olha, o ideal mesmo, Marina, seria a gente começar a fazer episódios aqui de 2 horas, 3 horas. Mas assim, Marina, o que você teria para dizer para quem está assistindo a gente? Porque a gente tem hoje no Brasil algumas realidades. Em algumas realidades, de fato, a gente tem... Porque nós 3 aqui somos privilegiados. Tá? Se a gente parar para pensar, nós temos um certo intelecto, nós temos uma certa escolaridade. Tivemos acesso a isso. Tivemos acesso a uma rede de contatos. Por exemplo, estar aqui nesse local físico é uma rede de contato e por aí vai. Tá? Agora, pensa comigo. O Betão, da comunidade Vila Mariana, sei lá da qual, que não tem tudo isso, e ele é o cara que tenta, empreende, faz não sei o quê, e muitas vezes faz até, vou escolher aqui uma expressão tosca, mas faz certinho, e não vira. Como que você enxerga o seu papel, o nosso papel como igreja em relação ao Betão da Vila Mariana, que, cara, tá lá, não tem o nosso intelecto, não por incapacidade, mas porque não estudou o que a gente estudou, não teve acesso e tal. Como que você, Mariana, empreendedora, olha... Não, desculpa. Vila Mariana. Como você, Marina, fala pro tio da Vila Mariana. Como você vê que a gente, como comunidade eclesiástica, pode olhar pro Betão e, cara, tem o mesmo empenho que nós, talvez até mais empenho do que nós. Para a gente se transportar, para gravar aqui o podcast, a gente vem de carro com trânsito, como foi hoje, uns 40 minutos, mas geralmente é 15. O Betão, para ir trabalhar, para ir fazer 1 hora e não sei quanto. O que a gente faz? Como você vê essa responsabilidade eclesiástica de pessoas abençoadas por Jesus, mas também, mesmo que nós não fôssemos cristãos, mas que tenha esse privilégio, mas também tem a consciência do Cristo? Como é que a gente serve esse pessoal? O que você tem a dizer sobre isso? Gente, complexa essa resposta, mas eu acho que assim, como comunidade cristã, eu acho que dependendo do nível que o Betão está, a gente não tem como não dar um apoio social.
no sentido de, às vezes é uma cesta básica mesmo. Assistencialismo É um mesmo. assistencialismo, é. Então, às vezes é uma cesta básica, às vezes é chegar com algum tipo de curso lá para a comunidade dele, ou deixar aberto e acessível a essas pessoas também. A gente tem essa mistura, né, de convivência. Então, eu acho que tem essa parte no primeiro momento, né? Na parte da empresa, a gente abre muita oportunidade para diferentes faixas de educação, vamos dizer assim, né? Que a gente tem postura, vamos dizer. Você não precisa ser formado ou ter qualquer tipo de curso para saber costurar. Só que a questão dentro da empresa, no comportamento, para mim, é determinante. Então, a gente dá a oportunidade para as pessoas, e a gente teve algumas pessoas que passaram na empresa, então a gente tenta fazer ajuste de comportamento, mas eu tenho uma responsabilidade com relação ao grupo. Então, se não existe uma adequação com relação a comportamento, você tem a responsabilidade como líder de não manter essa pessoa no grupo. E aí, óbvio, vai ser complexo pra caramba. Porque o que acontece? Se você permite esse tipo de comportamento, e eu vou falar porque a minha primeira funcionária, ela era muito complexa. Ela vinha de uma estrutura, de uma desestrutura familiar absurda, mãe solteira, sustentava a mãe dela, uma série de problemas, mas o comportamento dela era tão tóxico que eu não conseguia manter as outras pessoas, tipo, bem no trabalho. E daí, ela cria um ambiente onde, porque a pessoa, imagina assim, insegurança, uma série de vivências que a pessoa teve que, tipo, gente, é terrível. A gente faz o máximo para ajudar. Mas a pessoa, ela daí tem que também ter uma parte dela que ela tem que decidir se conformar. Só que ela precisava tanto de controle que o jeito que ela tinha controle era oprimindo todo mundo que estava em volta dela. E ela entregava resultado? Entregava o resultado. Mas você preferiu cortar? Eu tenho que cortar. Caraca, isso é perfeito. Isso é Tem muito terrível. respeito à fulaninha aí que foi cortada. Mas é porque a gente vem de um ambiente extremamente agressivo dentro das empresas, onde o que é importante é se a pessoa entrega. Exato. Eu já passei por isso, eu sendo Passei um por colaborador. suicídio. Eu sendo um colaborador e a pessoa, por entregar um serviço extremamente tóxica, extremamente agressiva, violenta, mas ela entregava. E a empresa gostava. E a empresa aplaudia. Uhum. Eu preferi me retirar. Entendi. É muito complexo, mas como líder você tem que pensar assim, cara, eu estou criando uma cultura. Porque imagina assim, eu saí da empresa, certo? Não estou na empresa. E aí, o que está acontecendo lá é a cultura que eu criei. Perfeito. Porque cultura é o que acontece quando as pessoas que encabeçaram o negócio não estão, né? Senão você fica preso lá dentro da empresa. Né? E óbvio que a minha empresa ainda é muito pequena, nós somos em 11, é bem titiquinho, ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para adequar. Mas assim, para você formar uma cultura saudável, você tem que ter pessoas com comportamento adequado. Então eu acho que assim, eu me responsabilizo também por essa pessoa, ou pelo Betão, se eu não dou abertura para ele dentro da empresa, porque se eu aceito aquele comportamento, eu estou endossando o comportamento dele. Se esse comportamento não é aceito, e não é aceito, ele vai ter que parar uma hora e falar, cara, alguma coisa eu tenho que fazer, entendeu? Senão a vida da pessoa não vai mudar. Ou a vida da pessoa realmente não muda. E daí eu acho que nós, como assim, a gente teve acesso à informação, nós temos famílias, né, tipo, cada um, não sei qual é a história familiar exatamente de vocês, mas assim, identificar os seus pontos de privilégio novamente e como é que eu posso contribuir. Então, às vezes, justamente isso que vocês estão fazendo, que é trazendo informação com pessoas que podem agregar de alguma forma, é o compromisso com o Betão. E aí a parte do Betão é, vou acessar a informação, né? Vou mudar de ambiente. A pessoa tem que querer, né? A gente dá uma oportunidade, mas a gente não pode nem obrigar. Não vai chegar fascisticamente, você vai aprender, você vai... E pra mim foi muito dolorido cortar essa pessoa. E pra mim foi muito difícil entender que eu também estava nesse ciclo vicioso com ela. Porque eu conseguia manejar muito bem ela. Eu sentia que ela estava tóxica. E aí o que acontece como líder na questão de responsabilidade com relação a como você está, como você se posiciona, eu tinha que estar muito bem. Porque quem influencia o outro é quem está com a energia mais forte, com o emocional mais forte. Então assim, ela chega mal. Se eu estou muito bem, eu vou influenciar ela. Se ela chega muito mal, eu estou mais ou menos, cara, esquece. Ela vai me influenciar. Então, a responsabilidade que você tem com relação a como você influencia os outros está em como você está encarando a vida. Por isso que às vezes você tem que falar não, por isso você tem que se desenvolver, por isso você tem que acordar cedo, por isso você tem que comer bem, dormir bem. As escolhas que você tem que fazer têm que ser compatíveis.
Então, aí eu conseguia manejar muito bem com ela, porque eu estava muito consciente que ela era uma pessoa muito difícil e tudo mais. Na hora que começou a chegar outras pessoas, elas não têm inteligência emocional para isso. E nem têm a disposição, e não é obrigação delas. E nem tem tempo, às não vezes. Não tem tempo. Então, eu tive que cortar. A gente teve que cortar. Então, foi uma decisão muito consciente. Então, infelizmente, na empresa, você tem que tomar esse tipo de decisão. Às vezes, não é dar oportunidade pro Betão se ele está tendo um comportamento ruim, mas é dar oportunidade. Entendeu? Se ele tentou. E aí, eu não sou uma pessoa adequada para falar disso, né? Como se transforma a vida, mas eu tenho uma amiga que ela veio de uma situação muito difícil de abandono, de violência e tudo mais, de orfanato, e hoje, tipo, trabalha numa multinacional, faz um monte de coisa, mas, cara, foi esforço dela, ela quis muito. E daí, óbvio que algumas pessoas ajudaram. Eu acho que o nosso papel é ser essas pessoas criar esses vetores de oportunidade. Vetores de oportunidade, perfeito. Tá vendo o que eu tô falando? Eu vejo muito isso, assim, a comunidade ela tem que proporcionar para que o Betão ele possa ter acesso a essas informações. Acesso à literatura, acesso a cursos, acesso a boa alimentação. E às vezes é coisas que tá no alcance dele, mas ele não chegou até ele, que próximo da casa dele tem um CRAS, que ele pode ter acesso a um Bolsa Família, que ele pode ter desconto na taxa de luz pela faixa de salário dele. Então, a comunidade ela tem que estar presente na vida dessas pessoas, observando no que pode facilitar a vida deles, para que essa equidade possa de fato acontecer. A gente que tem um privilégio maior, a gente não pode, por exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos, então eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais maturidade, o adulto ali é eu. Então, mas quando ela faz qualquer coisa, eu não olho de baixo para cima para minha filha de 7 anos. Eu não olho para a Rebeca, tipo, de baixo para cima. Eu desço a altura dela para falar com ela, para que a gente possa falar por igual. Então, eu acho que muitas vezes, eu acho que aqui todo mundo empreendeu pelo jeito, né? Eu não estou mais, mas você está na ativa. Sim, esse negócio que vai... É verdade, né? Que é interessante, eu gosto tanto de fazer isso que parece que está sendo estranho, está sendo estranho. Valeu. Mas poder olhar para essas pessoas e proporcionar, nem sempre dar a oportunidade já de cara, é poder proporcionar o melhor para ele. E aí ele vai poder escolher o caminho que ele vai querer traçar. Né? Então, sei lá, eu acho que é por aí o caminho que... Acho que é tão complexo que, de fato, o final de um episódio não é um ambiente para a gente conseguir abraçar todas essas, né? Mas eu gostaria de dizer, Marina, que para mim é muito bom saber que existem... Eu falei Marina, viu? Eu tava falando Mariana, né? Não, tô chamando de Mariana desde o começo. Eu só tenho uma Mariana só. Não, Deus! Não, eu só chamando de Mariana. Eu ia corrigir. Eu tava soltando Mariana o tempo todo? Não, eu ia corrigir se você falasse. Valeu. Então tá, né? Ufa. Só uma vez porque vocês confundiram com a Vila Maria. Incrível, né? Enfim. Mas quando eu encontro uma pessoa, e aqui, desculpa, eu entendo que é uma mulher, mas eu estou tentando trazer equidade na fala, indiferente se é mulher ou não, mas uma pessoa cristã, súdita do reino, que está preocupada em debater e pensar em como impactar o mundo por onde você está passando, eu fico feliz. A gente precisa de muitas Marianas, Marinas. A gente precisa de um catatal de Marinas para levar até as Vilas Marianas. Para a gente poder... Para a gente alcançar muitos betões, entende? Muitos betões, betinas e assim por diante. Porque acho que o convite do reino é a gente compartilhar o pão, é ser um agente avançado
do reino, que leva o próprio reino, que leva o estandarte do reino e os valores desse reino de justiça, equidade, amor, transformação, pela renovação da nossa mente. Então, eu quero agradecer muito sua presença, Mariana. Deus te abençoe. Eu espero que... Mariana. Eu falei Mariana? Uhum. Não é possível, eu falei Mariana. Não, tem certeza. Vou até ouvir a gravação depois. Não, tudo bem. Mas Deus te abençoe, Marina. Eles não vão entender porque eu tô rindo agora. Porque o propósito desse episódio e de todos os outros é mostrar para pessoas que a fé não é uma religião, é uma cosmovisão. A fé, ela tem como proposta redimir o mundo. E quem está vendo não tem que pensar como eu. Mas tem que entender que existem pessoas que se entendem servos de Jesus e que elas estão aqui para contribuir com uma transformação. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá. Uma transformação positiva para que o mundo seja um lugar melhor. Né? Então, obrigado mesmo. Deus abençoe. Agradeço o Ricardo que liberou, a esposa que fala machista. Mas eu senti de tempo, os teus funcionários, tem que consertar, porque senão o pessoal fica pensando. Mas nesse sentido de tempo, os teus funcionários, a tua empresa, agradeço a sua equipe que permitiu você estar aqui. Eu sei que tempo na agenda de quem empreende não é um negócio fácil. E, puxa, vamos estreitar laços aí. Pode, disposição. Se quiserem visitar meu revival, é uma boa. Estamos sempre à disposição. Mas o prazer é todo meu. E parabéns pela iniciativa. Eu sei que tem muito tabu em cima de comunicação cristã para diferentes pessoas, né? Diferentes perfis. É um prazer ter aqui. Show. Te agradeço também, tá, Marina? E dizer assim que eu tenho esperança que isso foi abalado por muito tempo sobre o empreendedorismo saudável. Eu acho que existe uma violência muito grande. Eu, como analista, é algo que, assim, 80% das pessoas que passam no consultório vem machucada pelo lugar que trabalha. Porque geralmente ambientes violentos, agressivos, geralmente ambientes onde cobra demais. Então, a tua fala, trazer saber que você é cristã, saber que você vive isso num propósito e se preocupa com teus colaboradores e que se preocupa em colocar isso de uma forma saudável, enche o meu coração de esperança e de alegria. Então, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. As portas estão abertas para você sempre voltar. Obrigada, Pedro. Eu não sei se eu mereço todos os elogios, né? Mas a gente... acho que a questão é justamente essa intencionalidade, né? Eu acho que sim. Alegria minha. Sucesso para você, gente. Muito obrigado. E para você que está aqui com a gente, se você assistiu até o final, muito obrigado. É muito importante que você deixe o seu like pra gente, tá? Toda vez que você deixa um likezinho, o YouTube entrega isso para mais pessoas. E a gente precisa de gente que curta transformar a sociedade, que curta olhar para a sua fé como um meio de viver com intensidade, com qualidade, transformando o seu redor. Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio. E é isso aí, gente. Até o próximo. Falou!